Rutherford e o experimento que encontrou o núcleo. Ernest Rutherford nasceu em Spring Grove, na Nova Zelândia, em 30 de agosto de 1871. Em 1895, identificou um meio mais simples e comercialmente mais viável de detectar ondas de rádio do que o estabelecido pelo físico alemão Hertz. Ainda no laboratório de Cavendish, Rutherford foi convidado pelo professor J. J. Thomson para colaborar com o estudo de raio-x. Junto, estudaram os efeitos do raio-x na condutividade dos gases, resultando em um artigo sobre a divisão do átomo e moléculas em íons. Concentrando-se no urânio, Rutherford descobriu que colocá-lo perto de uma folha resultava em um tipo de radiação sendo facilmente absorvido ou bloqueado, enquanto um tipo diferente não tinha problemas para penetrar na mesma folha. Ele rotulou esses dois tipos de radiação de alfa e beta. Na Universidade de McGill, em 1903, Rutherford e seu colega Frederick Soddy apresentaram sua teoria da desintegração da radioatividade, que alegava que a energia radioativa era emitida de dentro de um átomo e que, quando as partículas alfa e beta eram emitidas ao mesmo tempo, elas causavam uma mudança química nos elementos. Por meio de mais experimentos envolvendo o disparo de partículas alfas em uma folha, Rutherford fez a descoberta inovadora, uma descoberta que marcou o início da física nuclear e, por fim, pavimentou o caminho para a invenção da bomba atômica. Apelidado de pai da era nuclear, Rutherford recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1908. Em 1919, ele descobriu como induzir artificialmente uma reação nuclear em um elemento estável. Em 19 de outubro de 1937, Rutherford morreu em Cambridge, na Inglaterra, aos 66 anos. Os modelos atômicos são representações da natureza que têm como objetivo compreender melhor os fenômenos naturais relacionados às propriedades e características da matéria, com ênfase no estudo do funcionamento da unidade fundamental da matéria, o átomo. A primeira hipótese da existência do átomo surgiu na Grécia Antiga com os filósofos gregos Leucipo e Demócrito, entre os séculos 4 e 5 a.C. Eles levantaram a ideia de que o universo era constituído por partículas indivisíveis, eternas e indestrutíveis. Os filósofos também acreditavam que os átomos de elementos diferentes possuiriam características distintas, como forma e tamanho. Centenas de anos depois, no início do século XX, o cientista John Dalton elaborou seu modelo atômico, retomando algumas ideias de Leucipo e Demócrito. Dalton propôs que toda matéria é formada por átomos, partículas esféricas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Segundo Dalton, entre os átomos que constituíam a matéria haviam espaços vazios. Essa ideia foi explicada melhor no modelo de Rutherford, que se sucedeu ao trabalho de Dalton. O modelo de Dalton foi aceito pela comunidade científica durante boa parte do século XIX. No entanto, diversos experimentos foram realizados utilizando a ampola de Crookes, também conhecida como ampola de raios catódicos, e através de diversas investigações, utilizando a ferramenta, o cientista John Thomson chegou à conclusão da existência de uma partícula que apresentava massa muito menor que a do átomo e que possuía carga negativa. Considerando que os corpos são eletricamente nêutrons, a descoberta dessa partícula, que foi denominada elétron, levou Thomson a propor a existência de partículas de cargas opostas aos elétrons, as partículas de carga positiva, denominadas prótons. Essa descoberta levou Thomson a propor um novo modelo atômico que ficou conhecido como modelo de Thomson ou o modelo do pudim de passas. Esse modelo foi aceito durante anos. No entanto, a descoberta da radioatividade fez com que fosse necessário a elaboração de um novo modelo. Assim, o modelo de Thomson foi precedido pelo modelo de Rutherford e foi elaborado através de experimentos relacionados ao fenômeno da radioatividade. Apesar de ter chegado em um novo modelo atômico, esse não era o objetivo do experimento, e sim estudar o espalhamento de partículas alfa pelo átomo, ou seja, estudar o que acontecia quando a partícula batia no átomo. O experimento consistia em lançar contra uma finíssima lâmina de ouro um feixe de partículas de carga alfa positiva, emitidas por uma fonte radioativa. Nesse caso, Rutherford lançou um fluxo de partículas alfa emitida pelo elemento polônio. Esse elemento era alocado em um bloco de chumbo que servia como um filtro dessas emissões e tinha uma pequena abertura com o objetivo de deixar o feixe o mais fino possível. Essas partículas atingiam a finíssima lâmina de ouro de aproximadamente 1 micrômetro. Ao atravessar essa lâmina, as partículas eram interceptadas mais à frente por uma placa fluorescente. A chegada de cada partícula alfa à placa provoca um pequeno
lampejo de luz. Então, assim era possível calcular a probabilidade da partícula ser desviada em cada direção e medir completamente o espalhamento. Como a partícula alfa tem massa aproximadamente 8.000 vezes maior do que a do elétron, o esperado era que a partícula sofresse apenas leves desvios, pois nem as passas ou as nuvens positivas do pudim de passas teria cargas suficientes para refletir a partícula. Além disso, o átomo era visto como algo viscoso onde as partículas passariam com certa facilidade. Para a surpresa de Rutherford, o número pequeno de partículas não sofreram apenas pequenos desvios, mas tiveram desvios maiores até que 90 graus. Em uma carta de Rutherford, ele revela a surpresa como: "Este foi o evento mais incrível que aconteceu em toda a minha vida. Isso foi tão incrível quanto disparar uma bala de 15 polegadas em um pedaço de folha de papel e ela voltar e acertar você." Rutherford imaginou então que o átomo teria um núcleo pequeno, concentrando a maior parte de massa, e os elétrons, que possuem massa desprezível, estariam orbitando-o bem distante do núcleo, ou seja, a maior parte do átomo é um vazio. Então, os grandes desvios aconteciam quando a partícula passava perto do núcleo e então era repelida pela grande força de repulsão coulombiana. O modelo de Rutherford foi apelidado de sistema planetário, onde o núcleo seria o Sol e os elétrons seriam os planetas em volta do Sol. Vimos ao longo dessa jornada como Rutherford descobriu e montou seu modelo atômico, e é importante comparar com o modelo anterior de Thomson. Olha a distribuição dos elétrons. Para Thomson, eles eram espalhados numa massa uniforme de carga positiva. No modelo de Rutherford, já se vê que as massas positivas e negativas estão divididas em núcleo e eletrosfera, respectivamente. É uma grande mudança na forma de ver e estudar o átomo, mas o modelo de Rutherford ainda precisava de aperfeiçoamento. Dentre os problemas do modelo de Rutherford são: os elétrons estariam em movimento uniformemente acelerado. Os elétrons estariam irradiando ondas eletromagnéticas na forma contínua. Os elétrons perderiam energia e cairiam para o núcleo. Quem resolveu esses problemas foi Niels Bohr. Ele usou conceitos da mecânica quântica para explicar, por exemplo, como a emissão e a absorção de energia atuavam nos elétrons, e que esses elétrons estavam em órbitas de energias ao redor do núcleo. As descobertas de Bohr apenas complementaram o modelo de Rutherford, assim formando o modelo de Rutherford-Bohr. Muito do processo científico se dá pelo erro e pela improvisação. O modelo científico consiste justamente em procurar sempre experimentar e comprovar as hipóteses elaboradas por observações, sejam elas próprias ou de anteriores. Não devemos jamais deixar de dar crédito aos cientistas que propuseram os modelos antigos, pois seus erros foram o que instigou os próximos a evoluírem até o conhecimento que possuímos hoje.